Nesse vídeo eu vou te falar sobre uma técnica que pode te ajudar com sua fobia, seu medo, sua ansiedade social, fobia social e medos em geral. Essa técnica, ela provavelmente vai muito contra a muitas outras coisas que você aprendeu e talvez você nunca ouviu falar sobre ela. Eu fiz um post há mais ou menos uma semana atrás, tanto no TikTok quanto no Instagram, e eu não sabia o quanto essa técnica ajudaria, giraria uma chavinha na cabeça das pessoas que sofrem com medo, com ansiedade social e com outros problemas. Então, já que esse post viralizou, ele teve ali umas 500 mil visualizações, muita gente agradecendo, muita gente espantada porque nunca tinha ouvido falar disso. Então eu, como terapeuta, atendendo aí mais de 1.000 pessoas em aproximadamente 8 ou 9 anos trabalhando com terapia, decidi trazer isso daqui para você. Então, é importantíssimo que você pegue a essência da técnica, compreenda exatamente como ela funciona para que você não aplique ela da maneira errada. E é lógico, sempre o mais adequado é procurar a ajuda de um profissional. Porém, se você aprender isso comigo aqui, se você ficar atento, você vai entender por que talvez você não tenha melhorado e o porquê que talvez você tenha até piorado. Essa técnica aqui, ela é chamada de intenção paradoxal. É uma técnica criada por Viktor Frankl, criador da logoterapia. Viktor Frankl é um homem que escreveu muitos livros. Um deles está por aqui, que é Em Busca de Sentido. Está por aqui, eu não acredito que eu não vou encontrar ele nesse momento. Eu devia até ter pego ele, mas está tudo bem. Em Busca de Sentido é um livro que vai falar sobre, como o próprio nome diz, né, tem tudo a ver com a abordagem criada por Viktor Frankl. Tem a ver com colocar um sentido na sua vida e dependendo do sentido que você dá para ela, você vai mobilizar-se de uma forma muito mais inteligente para fazer as coisas na sua vida. E aí Viktor Frankl, ele foi prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha nazista. Viktor Frankl, ele sofreu muito, passou por muitas coisas. E ele também observou muito, ele era psiquiatra, e aí eu vou te falar aqui sobre ele. Então, Viktor Frankl era neurologista e psiquiatra austríaco, sobrevivente dos campos de concentração, fundador da logoterapia. Ele escreveu vários livros e um deles, Em Busca de Sentido, no ano de 1946. A essência da técnica é muito importante que você entenda. O que acontece no padrão quando temos medo de alguma coisa? O padrão é fugirmos, é desejarmos com muita intensidade não ter aquela determinada coisa. Só que Viktor Frankl, ele percebeu uma coisa muito interessante, porque ele viu muitas pessoas sofrendo, ele viu através dos seus pacientes, através de uma experiência clínica e também através da sua experiência no campo de concentração, que quanto mais a pessoa evita o sofrimento com muita intensidade, muitas vezes ela atrai aquele sofrimento para si. E aí tem alguns gráficos aqui mostrando isso. Então o medo, ele é muito semelhante ao desejo. Existe uma inversão paradoxal, como está escrito aqui. Olha que interessante. Quando você deseja muito uma coisa, você geralmente pensa muito nela, não pensa? E olha que interessante, quando você teme muito uma coisa, você também pensa muito nessa coisa. Então, o pensamento... Só que olha que interessante. Quando você deseja muito, é de uma forma leve. A carga emocional ela é diferente. Quando eu desejo muito palestrar, por exemplo, as emoções que esse desejo carrega é uma emoção diferente. Quando eu temo muito ficar exposto a pessoas,
o que fica em evidência, a imagem acaba vindo, só que aquilo começa a se associar ao medo. Infelizmente, o medo muitas vezes ele impregna aquilo em você de uma forma muito mais potente. Existe uma inversão paradoxal e o medo ele é muito semelhante ao desejo. Uma vez ouvi falar uma certa frase, né? Um homem cristão falou: só tem duas forças capazes de trazer um desejo ao mundo material. Duas forças fortíssimas, duas forças muito potentes. Uma delas é a fé, que seria desejar, seria querer, seria acreditar, e outra seria o medo, porque o medo seria a fé invertida. O medo seria ter muita fé em algo que pode dar errado, ou seja, acreditar muito firmemente em algo que pode dar errado. Então, como é que funciona? Quais são os princípios da intenção paradoxal? Desejar aquilo que se teme. Literalmente isso. A instrução é essa: desejar o que se teme. Usar o humor como distanciamento. Viktor Frankl acreditava que utilizar o humor nos seus problemas é algo que geralmente funciona muito, porque o humor ele tende a diminuir a seriedade que eu dou para aquele problema. Eu passei muito por isso quando eu sofria bullying fortíssimo e que às vezes uma palavrinha de uma outra pessoa me machucava. Eu sempre estudei escolas públicas e quando as pessoas falavam uma coisinha ali que para uma outra pessoa era uma brincadeira, tipo viadinho, boiola e etc., essas coisas que outros conseguiam, até por conta da experiência de vida de cada um, da personalidade de cada um, eles conseguiam levar isso como uma brincadeira e eu não entendia nada porque aquilo me feria, me machucava, entre muitos outros palavrões que eu nem vou citar aqui. Eram para mim como humilhações. E acredite, eu não sabia, não conhecia essa técnica. Se eu conhecesse tudo, teria sido muito mais fácil. Mas quando eu comecei a parar de levar aquilo tão a sério, a usar o humor funciona como distanciamento. E tem livros que falam sobre isso. Tem um livro aqui que ele fala sobre muitas pesquisas que existem, onde prova-se que existem técnicas de distanciamento. A forma como você interpreta uma coisa faz com que você se aproxime ou se distancie dela. Se distanciando dela, eu consigo enxergar mais claramente, eu consigo perceber as coisas de uma forma muito diferente. Eu sofro muito menos, eu entendo e compreendo muito mais. Então, o que a gente quer é literalmente, deixa eu ver se a apresentação está legal, sim. É literalmente uma inversão paradoxal. Quando você teme, isso pode se inverter realmente em desejo. Eu preciso agora inverter as coisas. Eu preciso transformar esse medo em desejo, porque quando eu fizer isso, a tendência é os princípios emocionais também se inverterem dentro de você. Lembra que quando você está numa situação de nervosismo, de medo, você fica querendo fugir daquilo. Você fica querendo distanciar aquilo de você ao máximo e acaba se aproximando de você. Agora você precisa desejar isso e calma que eu vou te explicar melhor. O que acontece? Existe uma coisa chamada hiperintenção e ela causa ansiedade. O que era a hiperintenção? Quando você fica demasiadamente concentrado naquilo, porque você tem muito medo daquilo. E isso causa muita ansiedade. Tem até uma ansiedade chamada, vai estar por aqui, mas é uma ansiedade que é ansiedade, como é que é? Uma ansiedade que ela faz com que as coisas que poderiam acontecer em algum momento, ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória, ela está presente em praticamente todos os medos, em crise de ansiedade, pânico, fobia social, medo de qualquer coisa que você imagina.
A ansiedade antecipatória, ela acontece por conta do medo excessivo e porque ela cria uma hiperintenção. Ela pega a sua intenção, a sua atenção e coloca demasiadamente naquilo de uma forma muito forte. A intenção paradoxal, ela vai acabar trazendo alívio, ela vai reverter tudo. E aí temos os exemplos muito clássicos aqui. Um exemplo muito clássico é o caso de insônia. O caso de insônia é o medo de não dormir. Quando você tem muito medo, eu não vou conseguir dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. O que acontece? Esse medo, ele atrapalha o seu sono mais ainda. E se você ficar tentando dormir, fazendo força para dormir, a sua hiperintenção, existe uma comunicação para a sua mente aí que perpetua o medo. Então, lembre, você talvez já passou por isso. Quanto mais você deseja dormir fortemente, menos você dorme. Viktor Frankl entendeu isso. Lógico que não é uma técnica, ele foi que sistematizou o negócio, mas isso já existe desde muitos séculos atrás, é encontrado também em outras culturas. E aí você vai inverter isso. Eu literalmente vou, ao invés de ficar tentando dormir, eu vou tentar ficar acordado. Eu vou inverter o negócio e o resultado é sono natural acaba retornando. Isso não é balela, isso funciona. Como que você vai fazer isso? Eu vou para balada? Não é assim. A questão é a intenção. Quando eu estou tentando dormir, fico forçando a minha intenção, fico com uma intenção, que é o termo que eu falei aqui, a hiperintenção, ela causa ansiedade. E aí eu vou tirar essa intenção de dormir, eu vou mudar ela e eu vou colocar, literalmente, eu vou botar a intenção em ficar acordado. Então eu vou desistir de dormir. Eu vou sentar na minha cama, vou começar a ler um livro. Esquece, muda a intenção, eu vou ficar aqui acordado. Eu já fiz isso, eu já apliquei isso. Lógico, esquece dormir. Você vai perceber que isso vai trazer um alívio para você. Lógico que muitas vezes você vai também ter que substituir algumas crenças. Você vai ter que parar de ficar repetindo para você que se eu não dormir, isso vai me prejudicar. Você tem que tirar a atenção, a sua intenção daquilo. Coloca a sua intenção em vou ficar acordado. Fobia também, tá? Então, o pior cenário, quando você fica tentando evitar isso, e aí eu vou te falar sobre um dos pacientes do Viktor Frankl, acredito que está aqui no slide mais adiante, mas eu já vou adiantar aqui. Uma fobia, um paciente do Viktor Frankl que tinha uma espécie de fobia social, ele tinha medo de suar, ele tinha medo de ficar nervoso e começar a suar, porque ele suava muito. E o Viktor Frankl literalmente instruiu ele. Essa técnica ela é utilizada geralmente quando as outras não dão certo. Viktor Frankl, para acabar com esse mecanismo de medo de suar, que ativava essa hiperintenção e acabava fazendo ele suando, falava para ele, agora você vai parar de querer não suar e você vai desejar. Você vai fazer o seu trabalho, sua apresentação e falar, não, eu vou suar aqui 10 litros. Eu vou suar. E o Viktor Frankl conseguiu êxito, conseguiu sucesso nesse paciente e ele tem uma lista de sucessos. Então, o desejo, para a fobia, você vai desejar o pior cenário. Olha que diferente, né? Talvez de muita coisa que você... psicologia positiva... é uma outra técnica que você tem aprendido. A nossa mente, ela não é como no mundo material. As leis que regem a mente são muito diferentes. Então, quando você envolve o medo, quando você tenta distanciar uma coisa de você com muita força, você acaba aproximando ela. E quando... tem até um exemplo, né, que eu vi esses dias. Deixa eu ver se eu consigo... dar um exemplo para vocês.
Imagine um pêndulo aqui, né? Deixa eu ver se estou aparecendo no vídeo. Imagina que tem algo como uma cordinha. Sempre que eu empurro a coisa, existe uma força que faz ela retornar até mim. Sempre que eu puxo uma coisa, existe uma força que joga ela para distante de mim. Isso é o distanciamento. Isso é aplicável em muitas outras coisas. Isso pode ter a ver com o yin yang, que você já ouviu falar, aquela figuriazinha do preto e no branco, os dois peixinhos, uma bolinha no meio. Então, tem um pêndulo aqui. Eu distancio, existe uma força que vai trazer aquilo para mim. Eu aproximo de mim, existe uma força que afastará isso de mim. Isso não é balela. Existe isso. Pense sobre isso, pense nos exemplos reais que você tem com relação a coisas que você vivenciou. Então, a instrução é: você literalmente vai desejar a coisa. Você vai... Depois eu vou falar sobre a vergonha, eu também vi uma coisa muito importante sobre isso. E é importante que ao longo desse vídeo, se isso te ajudar, você comente. Porque eu fico um tempão sem gravar aqui, porque eu sei que meus vídeos podem ajudar muitas pessoas. Só que eu preciso de incentivo para isso também. Né? Eu não vou gravar aqui, aí você se beneficia, não dá nenhum like. É importante que não só os meus vídeos, mas você gostou de um vídeo, quer incentivar a pessoa a gravar mais, curta, comente, mande uma mensagem para a pessoa. Então, quando você queria afastar aquilo, existia uma dinâmica que aproximava. Quando você tenta aproximar, eu vou ficar nervoso, eu vou passar por esse cenário. Isso acaba se afastando de você, porque você acaba utilizando um outro mecanismo. O desejo, ele geralmente vai afastar o medo. E o medo, geralmente, vai acabar aproximando a coisa de você. Então, sudorese, né, que é ficar suando ali sem querer. Tenta suar 10 litros. Esse é literalmente uma sugestão que o Viktor Frankl deu a um paciente dele. Quando você fica tentando afastar algo, fica tendo medo, você cria um ciclo vicioso. E a intenção paradoxal, ela quebra esse ciclo vicioso. Então, poxa, toda vez que eu vou tentar dormir, eu fico fazendo força e eu não consigo dormir. Isso já se tornou um ciclo vicioso. A tua mente já tem um mecanismo ali. Quanto mais você quer, menos você consegue. Quanto mais você não quer ficar nervoso, mais nervoso você fica. Já virou um ciclo vicioso esse negócio. E aí você precisa mudar isso, você precisa modificar esse negócio. A técnica, ela desativa esse ciclo vicioso da ansiedade. A técnica, ela pode resolver a ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória é você ficar antecipando os seus medos, é você ficar assim: meu Deus, eu não quero ficar nervoso amanhã na prova, eu não quero ficar nervoso. Só que a sua mente meio que... Lembra? A sua mente... Deixa eu ver se está compartilhando a tela aqui. A sua mente, você não quer, você empurra, a sua mente traz isso para você. Não quero ficar nervoso amanhã na prova. Você fica nervoso hoje e também vai ficar nervoso amanhã na prova. Hiperintenção patológica, né? Quando esse negócio começa, essa hiperintenção, essa intenção de medo, fica patológica, ela começa a fazer parte da sua vida, ela começa agora não estar só no sono, mas também está em falar em público, você começa a ter um medo generalizado, porque você fica evitando, fica querendo jogar para lá, fica querendo se livrar do medo e fica tendo cada vez mais medo. Então, o autodistanciamento terapêutico, como eu te disse, esse livro aqui é um dos livros que falam muito, na verdade, botar aí 90%, 80% sobre isso, sobre o distanciamento. E aí tem várias técnicas e a intenção paradoxal é uma delas. O humor como ferramenta.
Esse desejo, essa intenção paradoxal, ela pretende também dar menos seriedade àquilo. Quando você fica com muito medo de uma coisa, tentando se livrar dela com muito esforço, você tem medo daquilo. Eu tenho medo de não conseguir dormir, eu tenho muito medo de não conseguir dormir, aí por isso você faz força. Você vai ter que levar na boa. A intenção paradoxal, ela propõe para você, leva na boa. Não é tão importante assim não, dormir. Tu não vai morrer se ficar uma noite sem dormir. Aproveita, leia. Lógico, de manhã, talvez você não durma realmente na primeira noite se você aplicar isso. Eu tenho poderia relatar para você casos e casos sobre isso. Mas e aí? Pare de levar isso a sério demais. A intenção paradoxal, ela vai entender que coisas que acontecem naturalmente, que deveriam acontecer naturalmente, como sono, você fica tentando controlar com muita força e aí você não consegue controlar isso. Você precisa parar de de tentar controlar as coisas que deveriam ser espontâneas. Então, liberdade da observação. Você também vai conseguir observar qualquer coisa com mais liberdade. Quando você fica com a hiperitensão ativada, você não consegue observar aquilo de uma forma mais ampla, né? Porque o distanciamento da coisa, quando você fica, eu quero dormir, eu preciso dormir, isso limita a sua capacidade de observar as coisas. Dá muita seriedade à coisa. A liberdade da auto-observação é uma das outras conquistas com a intenção paradoxal. Outras terapias que vão aplicar a intenção paradoxal, tá? A ACT é uma das terapias que eu trabalho, a terapia de aceitação e compromisso. A terapia cognitivo-comportamental também utilizo, o DBT é uma terapia que eu não tenho formação, porém estudei um pouco. Mindfulness e aceitação faz parte do meu trabalho também, e outras terapias mais. Tem uma frase, isso daqui são princípios compartilhados de outra terapia, que tem muito a ver com intenção paradoxal. Então, flexibilidade psicológica faz parte de uma outra terapia chamada, que é uma das que eu tenho muito carinho, que é terapia de aceitação e compromisso, ACT, com uma história maravilhosa que eu pretendo trazer aqui. E aceitação versus controle também, são de outras terapias. Essa é uma frase do Frankl, que é: o humor é uma das melhores formas que a alma humana encontrou para se distanciar de si mesma. O que você precisa saber? O humor, ele vai conseguir minimizar muitos problemas que você tem. Muitos e muitos e muitos problemas. Deixa eu fazer um resumo para você agora. Eu espero que você já tenha entendido. Vamos lá. O medo, a força para distanciar um problema faz com que a mente se agarre àquilo com muita força. Faz com que aquilo fique em evidência. Quando eu começo a desejar aquilo, então eu vou ficar nervoso mesmo, eu vou fazer a apresentação, vou ficar nervoso, eu quero ficar nervoso e tá tudo bem. Eu quero ficar acordado e tá tudo bem. Isso vai diminuir a seriedade, o medo, o valor que você dá, a hiperitensão, eu preciso dormir. Não, eu preciso fazer essa apresentação perfeita, eu preciso ser perfeito. E isso vai relaxar. Pare de levar aquilo a sério. Isso pode estar relacionado a seus relacionamentos. Isso pode estar conectado a muitas coisas da vida. E isso é uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Você precisa parar de levar os seus problemas tão a sério. A intenção paradoxal vai te ajudar com isso. Meu nome é Jonathan Ribeiro, caso você ainda não me conheça, eu sou terapeuta, tenho aí uma
uma jornada já com algumas diferentes formações, desde medicina chinesa, até hipnose, até mindfulness, até PNL, programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, mindfulness. Se você precisar de terapia, entre em contato comigo para a gente agendar uma sessão, tá bom? Se eu te ajudei, me ajude também. Curta, mande esse vídeo para alguém que de repente possa se beneficiar desse conteúdo, tá? Pretendo gravar mais vídeos como esse, que para mim são vídeos fáceis de gravar. São simples, não tem roteiro, não tem nada. Criei ali uma apresentação e estou falando isso com você, tá bom? Então, nos vemos em um outro vídeo. Qualquer coisa, comente aí.